Oi, Oi, bom dia! como Bom você tá? Tudo dia! bem? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Vocês estão ouvindo bem ele? Tá. Travou. Não, o Ah, meu deu tá certo. normal. A tua internet tá Deve, às vezes parece dá um, queimar é, embaixo, tipo, às vezes dá um delay, tá, né? tá um pouco baixo. Tá? O Tá. áudio tá baixo? O áudio tá baixo? O áudio tá bom. Tá bom? Tá. Show. Mas eu nem consigo te ver direito porque tá tipo meio que baixo. Tá meio escuro? Tá escuro? Não, tá Aí baixo depois? mesmo. Tá Não tem um baixo? lugar melhor com a internet, talvez. Hum, Deixa a galera chegar. E aí, vamos esperar aí um pouquinho a galera chegar. Tá. Cadê o pessoal? Estão desaparecidos? Que é isso? Tá dormindo, será? É, aqui são 7, ó, 7h15 ainda, né? Pois. Aí, Aí é cedo. aí já É. tá quase meio-dia. Pois. É que pronto, é um horário bom, porque eu teria muito cedo algumas vezes pra vocês. É, Vocês têm que acordar cedo, aprender a acordar cedo. às vezes está Criar uma fazendo já rotina. outra rotina. Não é que às vezes eles estão fazendo já algumas coisas, né? Acordaram cedo, já estão fazendo os deveres, afazeres, né? Por Mas eu isso achei que muito engraçado que teve uma vez que eu tava fazendo a live e ela falou que tava fazendo as coisas de casa, tava tomando um pequeno almoço, que aqui é pequeno almoço aí é tipo café da manhã, e tava comendo as coisas, etc., enquanto tava vendo minha live. Eu achei muito, muito fofinha ela ter feito, tá fazendo isso, tipo, me ouvindo e tá comendo ao mesmo tempo, e só percebendo que eu tô querendo tratar. É bem interessante. Mas a maioria, quando eu chamo as pessoas, assim, tipo, meio no susto, as pessoas é, ou estão de pijama, ou não sei o que mais. E as pessoas, até fica assim, uma coisinha assim, pra não entrar na live. Então sempre aí de pijama, essas coisas assim. Ah, eu tô sempre de pijama, tô de pijama. Mas parece que todo mundo tá de pijama, porque é um horário muito cedo. é Bom verdade. dia, gente, bom dia. Bom Hoje dia, vamos falar sobre Simone. rotina. Então, quer já começar? O pessoal depois vai Vamos, entrando. Bora? Vamos? bora. Agora. Não. Eu queria perguntar uma coisa já no início. Qual a importância da rotina no nosso dia a dia? Porque algumas vezes as pessoas não reparam qual a importância da rotina. Só vão passando os dias, mas não reparam quão importante é isso. E que algumas vezes estão numa má rotina e que deveriam estar numa rotina mais saudável. Por isso eu acho que é uma boa pergunta para começar. Aquecer. Então, o pessoal que não me conhece, eu sou Mauro Silva, sou um professor educador físico, né? Trabalho na área de atividade física há mais de 20 anos. Então, eu conheço um pouco de rotinas de treinamento e um pouquinho de rotinas da vida, né? Isso é importante também. Muito importante a gente entender um pouco de rotina, não só na área de atividade física, mas nas áreas principais da sua vida, né? Porque isso vai te dar uma orientação, vai te dar um direcionamento durante o que você tem que fazer durante o dia. Como que você deve fazer isso durante o dia. Então, para ficar mais o quê? Organizado o seu dia a dia. Você está melhor, está desenvolvendo as coisas melhores, né? Com um tempo bem organizado. E tudo isso vai levar o quê? Uma produtividade, que é, que é onde você vai chegar a ter um, uma boa distribuição do seu tempo e dos seus afazeres. Então, isso é super importante para quem gosta de produtividade e performar, né? Ter uma alta performance. Então, isso vai melhorar muito a sua vida. Então, tudo isso é importante, né? E a rotina, ela é fundamental, porque conforme você vai organizando o seu dia e o seu tempo, você consegue
executar as tarefas que você precisa, né? Isso é super importante. Para quê? Para que você torne as suas ações durante o dia efetiva, não só de você pensar. Você tem que pensar e tem que agir. Então, a rotina ela te ajuda no agir também. E isso é muito bom para a sua vida, né? Então, isso tem que ser colocado nas diversas áreas que você está executando durante o seu dia, né? A gente não trabalha, só trabalha, a gente estuda, a gente tem uma rotina da casa, a gente tem uma rotina dos seus afazeres financeiros. Então, tudo isso vai agregar para que você não se perca durante todo o tempo que você tem, que não são 24 horas, são menos de 24 horas, porque no A mínimo gente tem você que tem que dormir. deixar um mínimo, hein? Muda de pessoa para pessoa, umas 6 horas para você dormir. Então E você tem algum que tempo às para fazer 18 outras coisas que sejam mais guardadas. Temos que deixar um tempo para nós mesmos, que muita gente não faz isso, ou faz demais, que é deixar um tempo para si mesmo, para refletir, ou deixar um tempo para pensar, ou só um tempo dela, porque algumas vezes tem filho, tem toda a família, e algumas vezes não tem tempo para ela mesmo. E algumas vezes, até quando é o dia a dia das escolas, algumas vezes só acorda, só faz as coisas, mas não tem tempo mesmo para a pessoa guardar um tempinho, por exemplo, de manhã, a pessoa só come, ou come alguma coisa, ou vai para a escola. E eu queria mencionar um hábito que eles fazem aqui que eu acho que não é muito saudável. Que é, por exemplo, uma pessoa da minha idade, normalmente, pega o autocarro, vai para a escola, não come nada de manhã, porque algumas vêm tarde, alguma coisa, e não come nada de manhã. Depois é obrigado a comer o que a comida da escola tem. Que algumas vezes, na maioria das pessoas, come ou pão ou croissant. E que, na verdade, não é exatamente... É bom tipo, comer de vez em quando, mas eles comem todo dia. Imagina, todo dia, todo ano, comer exatamente a mesma coisa, que é um pão com alguma coisa. E bolo, que normalmente eles têm muito salgado, não tem muito doce, mas não tem nada salgado. Por sim, isso, isso já gera uma coisa da minha idade, as pessoas da minha idade já ficam já sempre na escola, são meio que obrigadas a comer isso. Tem fruta, mas ninguém come. Ninguém vai comprar fruta, ninguém compra. Normalmente ninguém compra. Tem iogurte. Algumas, pouquíssimas pessoas compram. Compram mais, tipo, leite com chocolate, que é umas coisinhas assim. Não compram tanto iogurte, né, iogurte, pronto, compro mais esse tipo de coisa. E tem chocolate. Compro um chocolate, compro com pão. De manhã logo. Depois tem o almoço. O almoço normalmente é pouco tempo ou 2 horas. E por isso, eu acho muito interessante falar sobre isso. Porque as pessoas vão almoçar, por exemplo, na cantina. E a comida é boa lá. Só que tem pessoas que não gostam de determinada coisa. Por isso são obrigadas a comer pão de novo. Ou seja, comem pão de manhã e comem pão na hora do almoço. Depois, quando chegam em casa, vão comer uma janta muito calórica, entre aspas, entendeu? Por isso algumas vezes prejudica. Principalmente croissant de chocolate, que a produção veio acrescentar. Que também. Isso já é mais ainda, né? é, E, por exemplo, à noite, eles chegam em casa e depois sempre tem um jantar de família. Que aqui é 8 horas, é um horário meio que sagrado, entre aspas. Porque eles querem comer nesse horário, tipo 8, 8h30, sempre tem um jantar grande de família. Que é primeiro uma sopinha e depois ainda pão, sempre tem pão na alimentação deles. Que eu acho que isso não deveria ser o correto. Até na hora do almoço tem pão. É sério, tipo, por exemplo, eles comem na entrada, sempre tem pão com queijo, com outras coisas. Por isso, eu acho que isso não deveria ser o correto. E isso cria uma rotina, todos os dias fazendo a mesma coisa, faz com que não dê uma rotina meio que negativa se a pessoa não escolher exatamente e não gostar de frutas e verduras. E, e algumas vezes, e mesmo as pessoas adultas, é muito interessante que, por exemplo, para minha mãe, ela algumas vezes não come nada de manhã. E se for, tipo, normalmente vamos pro café. Que é o café daqui, por exemplo, vou tomar café e lá não tem salgado. Não tem, dificilmente tem salgado e seja bom. Só alguns lugares que tem.
E isso deveria ter salgados. Eles têm muito doce e o doce que eles têm é tipo. Ó, o doce normal é assim. O doce que eles usam é assim. Tipo, é muito mais calórico, porque quando eu sinto, tem alguns doces, se a gente comer demais, eu até sinto um pouquinho mal. Mas isso é normal pra eles, que é demasiado doce, demasiado açúcar. Isso faz com que isso já gere acúmulo de pães durante o ano inteiro. Exatamente. Eles acumulam muito em relação a isso em todas as idades. Isso. Ó, Ah, é fala. engraçado, você está falando dessa rotina, a rotina, você está falando de carboidratos simples e complexos, né? Logo de manhã. Sim. Então, quer dizer, o carboidrato simples é o pão. Então, ele atinge uma glicemia muito rápida, esse tipo de alimento. Então, assim, é uma comida. Ele vai gerar um pouco de energia, o carboidrato? Vai. Mas ele é fundamental em grande quantidade? Não. Então, ele vai te atrapalhar no sentido de te colocar calorias, mas sem valor nutricional. Então, o que que é importante que você faça de manhã? Então, essa rotina acaba te levando um mini hábito ou vários hábitos que vão te atrapalhar na quantidade de nutrientes durante o seu dia. A primeira carga nutricional da manhã, a base tem que ser proteína, porque a proteína ela é essencial quando você acorda até 30 minutos após que você acordou. Você despertou, abriu os olhos, você começa a contar dessa. Você tem uma faixa, um limiar para você se alimentar com proteína. Mauro, por que que você está falando isso? Porque quando você não alimenta com a proteína, o que que acontece? Seu corpo começa a utilizar a proteína existente nele próprio. Aí você começa a ter o quê? Uma baixa de proteína. E isso vai te atrapalhar em que sentido? Vai atrapalhar com que você não tenha um bom desempenho das funções musculares. Então isso já vai te atrapalhar. Então, a primeira carga, você tem que ter uma quantidade de proteína. Aí, igual você estava falando, os jovens não colocam essa carga de proteína. Mauro, o que acontece? Eles começam a ter essa perda de uma coisa que o corpo já restaurou à noite, porque o sono, o que que ele faz? Ele restabelece suas energias. Ele foi feito por Deus para te equilibrar do dia anterior. Então, como você não dormiu e utilizou as proteínas para restabelecer o que você usou durante o dia anterior, utilizou como? Treinou, você ficou, gastou proteína com o crescimento do cabelo, unha, pele. O pele é um dos órgãos maiores do corpo humano. Então, quando você não repõe essa proteína, você começa a ficar com déficit. E isso te atrapalha. Então, uma alimentação pobre, logo na primeira hora da manhã, no primeiro momento da manhã, vai fazer com que você tenha um déficit durante o dia. E isso não é recuperado rapidamente. Não é. Então, vamos supor, quem tem a rotina de acordar e já fazer um treinamento logo cedo no primeiro período, acordou 7 horas, 7h30 ou 6 horas da manhã já está treinando. O que acontece? Se você não jogou uma carga de proteína, você vai ficar utilizando a proteína do próprio corpo, do próprio músculo para se reestruturar. Então, isso não é um fator benéfico para um início de dia. Então, toda vez que você coloca comida no lugar de nutrientes, porque comida é aquilo que não tem um valor nutricional alto. Toda vez que você não coloca um valor nutricional alto, você começa a ficar em déficit. E isso te atrapalha na sua rotina. Por quê? Seu desempenho é menor. Vamos supor que você vai fazer uma caminhada, vai, de manhã. Então, quer dizer, se você não tem uma carga nutricional equilibrada, o pós-treino seu fica deficiente, você vai se sentir cansado. O seu dia não vai render como deveria. E isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, só que assim, você treinou, você não vai só treinar, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer as coisas que você tem, os deveres que você tem durante o dia. E tudo isso é somatório, você não desagrega, você vai somando durante o seu dia. E isso na rotina é importante, igual você estava falando. A pessoa chega, pede um pãozinho, um croissant, tá, tem a proteína, tem o queijo, tá,
Mas só que assim, e cadê a quantidade certa de nutrientes que você poderia ter jogado na primeira refeição? Então isso é importante, entendeu? Para que você possa ter essa evolução, você ter como repor esses nutrientes imediatamente já. A Simone está falando aqui, ó, tem pessoas que treinam de manhã sem alimentar para queimar mais gordura. É válido. Então, assim, o que é que faz com que você aumente o gasto calórico na sua rotina? É a intensidade do exercício. O seu exercício ele é intenso o suficiente para gerar queima calórica, gasto calórico, queima de combustível, que é a gordura localizada em grande quantidade no corpo. Como é que eu faço o meu corpo gerar mais queima de gordura? Está na Exatamente. intensidade do seu exercíio. Você precisa Nossa. estar fazendo um exercício que seja equivalente. Ah, também falaram que tem que comer ovos no café da manhã e banana. Isso ajuda também em alguma relação? Talvez é por causa das proteínas? Isso talvez ajude Sim. bastante. Sim. O ovo ele é considerado o segundo alimento mais nutricional no mundo. O ovo. Qual o primeiro, Mauro? O leite materno. É o mais completo, o leite materno. O ovo ele é o segundo alimento mais que contém as propriedades mais essenciais para o seu corpo. Então, imagina você comendo o que é essencial logo no primeiro momento da sua manhã. Vai fazer com que você tenha uma melhora das funções. Todas as funções. Não é só a muscular. Então, você tem a visão, você tem a parte de proteína que tem no ovo, você tem a parte de algumas enzimas que tem no ovo. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha esse restabelecer nutricional logo pela manhã. Isso é importante na sua rotina. Eu também queria mencionar é que algumas vezes, quando a gente come demasiadas coisas exatamente iguais, torna-se uma rotina. E aí a gente come, por exemplo, como aqui acontece, aqui nos restaurantes, algumas vezes acontece sempre a mesma tipo de alimento, sempre a mesma coisa. Não é como aí que tem os restaurantes, mas tem tipo buffet livre. As pessoas, na verdade, só tem aquele tipo de prato e depois, normalmente escolhem. Tem buffet livre, mas é nas cidades grandes, entendeu? E até mesmo se quisesse consultar uma nutricionista, alguma coisa, as pessoas aqui de perto não têm, esse tipo de cuidado relacionado a isso. Sim, E eu acho que deveria ter mais diversidade de. E quando vem o prato, a gente não escolhe, só se pedia mais a salada, que venha mais. Só que mesmo assim, não, eu acho que a nossa diversidade do brasileiro é ter muita salada. E aqui eu acho que é um pouco meio que déficit de não ter tanta salada e não comer tanta salada no seu dia a dia. Que algumas não foi implantado desde pequeno pronto, as pessoas para comer tanta salada tão diversificada. É sempre a mesma coisinha, mesmo tipo, vem peixe, vem sempre com um pouco de cenoura, um pouquinho de alface, mas é aquilo, vem um pouquinho assim, só se pedir mais, e vem um pouquinho de tomate e alface, pronto. Eles não comem mais outros tipos de saladas que tem, ou um repolho, eles não têm não sei, tipo, não implantaram isso. E por isso a Helena vai ter que começar a fazer lives em inglês. E ela tá dizendo tomate, alface e cebola. Exatamente. Quando vem um a mais, vem tomate, alface e cebola. sim. Aí, eu diria que tem alguns fatores aí. Por quê? Depende do país. Tem país que tem uma quantidade de hortaliças e verduras por causa do próprio solo, por causa da própria geografia do país, você não tem isso em abundância. Aqui no Brasil, a gente tem isso em muita abundância. Então, a terra ela é fértil, plantou, você já está colhendo. Então, isso facilita na quantidade de verduras e legumes, facilita muito mais para você adicionar isso na sua rotina. Então, tem alguns países que vão ter dificuldade para ter esse tipo de alimento, né? Mas assim, o corpo ele vai se adaptando a essa escassez, né? Eles vão ter que fazer uma reposição de outra forma, se ele não tiver aquele nutriente. Então, mas seria de fundamental importância
ter as verduras, as saladas e as verduras no seu prato na hora da principal refeição, que é o almoço. Isso é de fundamental importância, porque já foi, você almoça, você dá a oportunidade do seu corpo continuar até antes de você dormir. É uma reserva que você faz durante o seu dia, né? E isso vai fazer uma grande diferença no seu pensar, no seu movimentar, no seu agir, né? Na sua qualidade imunológica, que agora nós estamos numa fase de pandemia. A pessoa que tem pouco nutriente, ela fica mais exposta ao quê? A uma baixa imunidade. Então, isso também na rotina é importante. Você está colocando os nutrientes. Só que assim, é um hábito também. Tem pessoas que não querem, elas bloqueiam, ficam travadas com relação a esse tipo de alimento. Então, a pessoa tem que se esforçar para que ela ingira esses alimentos com mais frequência. Um prato colorido, um prato verde, cenoura, beterraba, as folhas mais verdes escuras, carola, couve. Então, são alimentos que têm grande quantidade de vitaminas e minerais. Então, tudo isso é importante. Estão aqui também dizendo que eles comem cozido, o repolho Sim. e outras folhas, os vegetais, o cozido e nas sopas. É, E tem o muitas que que sopas, tipo, sempre o mesmo tipo de sopa, praticamente. assim, o que que os estudos científicos falam? Você, para você evitar dar uma quantidade de calor muito grande nos alimentos, porque tem nutrientes que quando você utiliza uma temperatura muito alta, ele perde a propriedade dele, ele oxida, ele perde a propriedade, a grande qualidade do nutriente. Então você tem que tomar conta, tem que ter um critério, cuidado para você preparar o alimento também. Isso é importante, né? Entendi. Independente se ele é refogado, se ele é no modo cru, né? Mas natural, isso é importante, né? E isso, Outra imagina dica. você fazendo tudo. Travou. Hum. Mauro, travou. Fala de novo, travou, eu não consegui ouvir. Tá travando. Eu tô vendo. Aí, voltou. Voltou. Então, eu estava falando assim que o modo que você prepara o alimento é super importante. Por quê? Para que você não tenha perda de nutrientes. Essa parte você ouviu? Sim, eu vi essa parte, eu vi. Você ouviu essa parte? Então, que assim, conforme você for preparando os alimentos, imagina isso numa rotina. Você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só que você não preparou certo, perdeu nutrientes. O que acontece? Você está achando que você está se nutrindo e não está. Está mantendo um nível mais baixo. Entendeu? Sim. A Cibele está falando aqui, ó, sempre me esforcei para fazer da alimentação da minha família mais variada possível, mesmo o marido tendo resistência em relação aos legumes e verduras. Então, é um hábito que ele trouxe, talvez da infância. Ele não teve muito contato com esse tipo de alimento. Então, aí ele vai ter dificuldade quando adulto, quando jovem. Então, essa rotina é importante porque ele vai te trazer para um estado de qualidade de vida melhor, não só para você, mas quando você for pai, quando você for ser mãe, você transferir essa rotina aí também é importante. Você transfere a rotina para o filho. Porque o hábito do pai, o pai espelha em quem? O filho espelha em quem? No pai, na mãe. Ah, minha mãe não come tomate. Ah, minha mãe não come verdura. Aí o que acontece? O filho acaba herdando essa rotina da mãe, que é o ambiente, né? Como que você vive no ambiente? O ambiente ele interfere na sua vida, né? E isso é importante. Ah, minha Uma mãe nunca pessoa, comeu salada na mesa. E aí? uma pessoa concordou, não tive mesmo na criação, não teve É, esse esse é o ponto. legumes e verduras A plantados. dificuldade tá relacionada com a sua rotina também. Mauro, percebo que a resistência aos legumes e verduras existe. Existe algum padrão nisso? Percebo que a resistência aos legumes, sim. Não, não tem uma relação. Existe realmente
um não contato com esse tipo de alimento. A relação é essa, você ter vivido isso, ter experimentado. Eu já vi crianças falar assim, não, mas eu não gosto. Mas você já experimentou? Você já comeu tomate? Não, nunca comi. Eu falei, como é que você sabe que não é bom? Na verdade, não só criança, até pessoas adultas dizem que preferem nem Então, provar. eu digo a criança porque você traz da infância, né? Você é jovem, você não experimentou na infância, mas ele nem experimentou, porque nunca ofereceram para ele. Aí ele fala assim, eu não gosto. Então ela acaba criando essa trava, essa dificuldade de ter o alimento, aquele tipo de alimento. Isso aí é muito, muito assim, muito preocupante na fase adulta. Aí ele só quer comer o docinho, igual você falou, tem o doce. O doce é muito aguçado. Porque assim, não existe. O doce ele tem o mesmo nível no palato. Na sua língua tem as papilas gustativas. Então tem as regiões da língua que é o azedo, doce, o amargo e o ácido, que é o. Aí o que acontece? Quando você está saturado, você acha que está sem açúcar. A gente chama saturação do palato. Então, quando ele satura, o açúcar saturou, não adianta você ficar colocando um monte de açúcar no seu café, no seu suco. Por quê? Vai chegar uma hora que a sensibilidade do seu paladar já saturou e você acha que está sem açúcar. Né? Não, é que está em excesso. Sim, por isso que a gente tem um paladar diferente, como a gente não tinha tanto açúcar desde sempre. Agora, quando a gente vem ter com esse paladar, os outros não notam, mas a gente nota porque a gente tem um paladar não tão saturado como o que é o deles, comparadamente. Exatamente. Exatamente. Então, Alguém perguntou aqui, antes que a gente fale outra coisa, neste caso, o vapor seria melhor do que o cozido a vapor? sim, sim. Eu acredito que assim, quando você faz no vapor, você não utiliza o recurso de ficar no cozimento. Então, você deixa ele mais in natura. Você deixa ele mais natural possível. Então, é melhor, porque vai menos tempo, menos calor e entra também na parte de perda de propriedade, pelo cozimento. Só que assim, quando você cozinha e tira a água, o que acontece? Você fez o cozimento, você deu aquela, aí você jogou aquela água fora. Se tinha algum nutriente que ficou na água, jogou fora. Então você tem essa perda. Mas isso é um Hum. papel importante, você cozinhar no vapor. Ontem eu vivi isso com minha filha, esta E ela fala falou que funcionou. funcionou. E ela É, provou e gostou. gostou, é isso aí. Você Porque tem que fazer normalmente é bom. você tem que deixar o filho experimentar, né? Ter experiência, Na experimentar. verdade, normalmente é isso. Normalmente a pessoa não sabe o que gosta. Porque normalmente todo mundo gosta. Só que uma pessoa que não sabe, nunca provou, não tem como gostar se nunca provou. Se a pessoa conseguir colocar isso no seu dia a dia, na sua rotina, depois vai ver que algumas vezes a gente não gosta assim tanto de um alimento. Mas depois a gente fica habituado a comer aquele alimento e depois torna-se meio que fica no nosso dia a dia. Enquanto outras pessoas que não querem, não querem nem provar, não querem nem saber disso, podem até gostar, mas algumas vezes trocam por causa de ter outros alimentos não tão saudáveis, trocam isso porque é mais prazeroso, mas esse prazer depois acaba, entendeu? A pessoa depois, até quando já vimos que na verdade o açúcar, depois de uma hora, já faz com que a gente queira comer de novo. Sim, Enquanto uma comida saudável duraria mais tempo no nosso estômago. Isso é importante. exatamente. Exatamente. O que que acontece? Quando você ingere alimentos que geram muito índice glicêmico e alta taxa glicêmica. Então, existe o índice e a taxa. Então, quando o seu cérebro identifica que baixou o nível de açúcar no seu cérebro, o que acontece? Existe um gatilho, um disparo. Ah, eu tô com fome. Mas é fome. Então, assim, a pessoa Não, tá tipo travando. Fala, repete só um pouquinho. É a água? faltou, Como que é? faltou, Tá faltou. travando. Interrompeu aí, né? Eu vou repetir.
Assim, a pessoa, quando ela come muito alimentos que se transformam em açúcar muito rapidamente, o que Uhum. acontece? Isso sobe no seu cérebro a quantidade de açúcar. Então, quando essa quantidade de açúcar ela sobe, ela fica num nível muito alto. Quando ela começa a baixar, você tem a sensação de que você está com fome, mas você não está com fome. O seu corpo talvez esteja pedindo água, você não esteja hidratado corretamente. Isso é uma rotina também. Quanto que você tem bebido de água durante o dia? De quanto em quanto tempo? Ah, mas tem que ser quantos litros de água por dia? Isso existe um cálculo para isso, por quilo certo, para você fazer da forma correta. Então você tem que hidratar. Então, se você faz uma refeição com muito carboidrato, esse é o problema. Se usa muito carboidrato, você fica dando esses gatilhos no seu cérebro de que o açúcar baixou e você está com fome. E você não está com fome. Você só baixou o nível de açúcar. E seu cérebro está falando assim para você, não, estou com fome, estou com fome. Aí, tudo isso da parte alimentar, vamos entrar na parte de treino, para as pessoas entenderem. Quando você não treina, você comeu esse pãozinho de queijo delicioso de manhã, com requeijão suculento, que você puxa assim, sai aquele fio de queijo, sabe? Quando você puxa assim, sai aquele Tá fio de dando, tô queijo, salivando. para de salivar. É... você puxa. O que que acontece? Você ingeriu esse alimento, você precisa utilizar essa fonte de energia que você ingeriu. Tem pessoas que não fazem essa utilização da caloria, do calor que você ingeriu, da quantidade de caloria que você ingeriu. Não fazem Aí você exercício precisa, físico. Exatamente, não usam aí essa você energia. precisa, exatamente, você precisa da rotina de treinamento. Que hora que você está treinando? É de manhã? Quanto tempo você está treinando? Mas você comeu pãozinho de queijo, tinha quantas calorias? Vamos supor, 100 calorias. Na média, uma hora de caminhada Tipo, vai girar entre 150 e 180 calorias. Queima de calorias. Então, você já queimou esse pãozinho para você comer outro pãozinho? Você comeu o pãozinho 7 horas da manhã, no seu café da manhã, 8 horas. 9 horas está comendo outro pãozinho, mas você já gastou o primeiro? Como é que está essa balança? Ó, como é que está a balança? Está igual, eu como, mas eu gasto. Então, você precisa fazer esse equilíbrio na sua rotina. Tem que envolver o seu treino na sua rotina diária. Você tem que envolver um treinamento, você tem que ter uma movimentação do seu corpo. Gastar energia, transformar calor que você ingeriu em gasto calórico, para você equilibrar. Então, a obesidade, o que, que é? A obesidade é a quantidade de caloria alta com a quantidade baixa de gasto. Então, tá desproporcional. Você tem que equilibrar. Aí, se você agora quiser baixar esse peso, você tem que ingerir uma quantidade e aumentar um pouquinho o treinamento. Para quê? Para que você queime essa gordura que você acumulou. É uma balança. Isso é rotina, isso é treinamento. Aí teria que ser várias atividades ou uma atividade que você gosta. Ah, eu gosto de sair para correr, eu gosto de sair para pedalar. Ah, eu vou na academia, que é um centro de treinamento. Entendeu? Aí isso muda. Ah, eu gosto de fazer um crossfit, um cross training, um treinamento de alta intensidade. Aí você ajusta. Ah, mas eu tenho 65 anos, o que que eu vou fazer? Pode fazer um pilates. Eu indicaria um pilates. Porque o pilates, ele equilibra o corpo nessa fase. Que o corpo vai perdendo o tônus muscular e essa rotina de treinamento vai fazer com que você gere um gasto e que você aumente o fortalecimento dos músculos. Então, o pilates é excelente para essa faixa etária mais avançada. Porque o ambiente é propício. Então, isso é uma rotina. Preciso treinar. Aí, ó, a Fátima. Precisa, né, sim. Fátima? Vamos lá, então. Não, Quero ela uma disse que consulta com você, vou te procurar. Tá bom.
Pode procurar. Mas ela tá querendo dizer que também ela falou antes, que informação maravilhosa. Já testei isso, tomar água, quando achei que estava com fome e descobri isso. Ou seja, ela tá Isso, confirmando então. que quando a gente tá com fome, eu também sinto isso. E eu queria Exatamente. acrescentar uma coisa muito interessante. Eu, na verdade, um dos minhas motivações, uma das minhas motivações para fazer exercício físico, algumas vezes é que eu posso comer o que eu quiser e ter o corpo que eu tenho, Mito. É não um é? mito. É um mito. É Mito? assim, é um mito. Eu comer o que eu quiser e eu treino. É um mito. Isso não é uma verdade. E assim, ó, quando você come o que você quiser, você está falando para mim assim, Mauro, eu comi um chocolate, ele tinha bastante gordura hidrogenada, ou transgênica. Isso é bom? Isso é bom? Você entendeu? Trouxe, Sim. eu posso comer em algum. É, tá travando, Mauro, tá travando. Eu não ouvi, não tô ouvindo. Mauro, eu não consegui ouvir, tá travando muito. De que parte? De que parte você não ouviu? Eu só ouvi depois do chocolate. Chocolate, vamos lá. Agora você está me ouvindo. Está me Agora eu ouvindo, tô. né? Do chocolate, o que acontece? O chocolate, dependendo da forma que ele foi feito, ele usa gordura transgênica. Que a gordura transgênica é a pior gordura que o corpo humano precisa. Ela não é uma gordura saudável. Então, o que acontece? Quando você tem essa gordura transgênica ingerida, você ingere essa gordura transgênica em uma quantidade excessiva, ou várias vezes por semana, o que acontece? Não é benéfico, porque ela é processada. Ela foi transformada, foi uma gordura que foi transformada quimicamente, que o seu corpo ele não absorve, ele retém. Ele não utiliza nenhuma fonte saudável de gordura. Então você precisa entender isso. Eu posso comer um chocolatinho? Pode, mas quanto chocolate? Tem gente que come uma barra. É muito chocolate. E não é uma qualidade ótima, não é uma gordura de boa qualidade, isso que eu quero dizer. Aí o que acontece? Você começa a ter um acúmulo de gordura ruim no seu corpo. E isso não sai. O seu corpo não De jeito processa essa nenhum. gordura. Não sai. Ah, Mauro, se Mesmo com eu exercício treinar? físico. Mauro, e se eu treinar? Sai. Diminui, mas não sai tudo. Porque é químico. É um processo que o seu corpo não absorve. Sabe quando você pega uma gota de água, de óleo, num copo de água? O que acontece? Ele não absorve, ele não mistura. Ele não mistura. Você vai ter dificuldade em utilizar, em quebrar essa molécula. O exercício ele não quebra a molécula, ele gera gasto calórico, mas a molécula vai embora, demora para queimar. Então assim, conforme isso eu estou falando para quem ingere muito sorvete, mesma coisa, tem muita gordura transgênica. Pode falar. Que triste. Coisa Não fica triste. triste, fica alegre porque agora você está recebendo conteúdo. Sim, mas eu confesso que eu achava que era assim, não sabia que era uma gordura transgênica, transgente ou É uma transgênica, gordura. pronto. Eu vou pedir para Ellen fazer uma live falando sobre as gorduras saudáveis. E as pessoas conhecem pouco sobre isso, sabia? É É verdade. verdade. É verdade. Então a pessoa tem que conhecer mais, né? Porque assim, a única coisa que pode destruir um povo de um país ou de uma nação é o conhecimento. O Concordo. povo ele é destruído porque falta o conhecimento. Se faltar o conhecimento, ele é destruído. Aí você fala, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso tanto tempo? Entendeu? Manda. E mais? Eu tenho uma pergunta também que, na verdade, eu faço bastante exercício físico. Agora eu não faço tanto por causa da quarentena, etc. E a minha mãe olhou pra mim, mas é verdade, eu fazia muito mais antes, quando começou a quarentena. Eu fazia canoagem, algumas vezes caminhava até pra casa, etc.
Mas agora eu parei de fazer canoagem. Agora eu só comecei a fazer capoeira e também é um bom fazer, movimento, etc. Mas confesso que agora eu não tenho feito muito exercício físico. E eu tenho que me cobrar em relação a isso, que eu sei que é importante, mas algumas vezes eu não faço. O que que aconteceu? Deixa eu te falar o que aconteceu da pandemia com relação à atividade física. A pandemia não é que ela tirou de você o poder de fazer o exercício. Ela mudou o tipo de exercício que você poderia fazer pelo distanciamento social. Sim. Então, eu parei de fazer exercício? Não parei. Fiz aonde? Eu troquei o ginásio, a academia e o estilo que eu fazia de treino para fazer em casa, online. Beleza? Eu parei de pedalar? Não. Eu parei de fazer caminhada? Também não. Por quê? Existe distanciamento. A não ser como aconteceu em Portugal, na Espanha, na Itália, em alguns países da Europa, o que aconteceu? Eles fecharam tudo. Eles fecharam tudo. Você não pode sair de casa. Sim, teve uma Então, época que era aí que exatamente aconteceu? assim. Então, o que que aconteceu? Mas você poderia ter feito em casa. Aí é Sim, mas rotina, é rotina de ação sua. Você procrastinou, você não quis fazer, mas você poderia ter feito na sua casa. sim, só que eu não gosto de fazer muito exercício físico em casa. Por Sim, exemplo, tá? Eu gosto muito mais de exercício fora de casa. Por exemplo, a capoeira, a canoagem, são coisas que eu interajo com outras pessoas e é uma coisa que eu gosto mais. Ou ter uma caminhada sozinha, eu gosto disso. Eu não gosto de ficar em casa e também eu não tenho esses tipo essas coisas, por exemplo, de correr e etc. Por isso, eu confesso que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer exercício em casa. A única coisa que eu poderia fazer é talvez na piscina ali, que é tipo, eu passo na piscina, só, sim. que é um exercício bom pra fazer. Só que a água é fria e eu depois vem aquela falta assim de coragem. Mas eu sei que eu Sim. tenho que me incentivar pra fazer essas coisas. Só, Mas pronto, assim, ó, procrastinei. é uma coisa, isso que você está falando, o mundo mudou e mudou muito rápido. A pandemia, ela fez uma compressão do tempo em 5 anos. Então, isso que você está vendo do advento da internet com a atividade física, era para acontecer daqui a 5 anos, em 2025, 2026. Está acontecendo em 2020. Ninguém esperava essa mudança. Só que assim, não é opcional a mudança. Você tem Sim. que trazer para sua rotina. Ah, Mauro, mas o que acontece? Depressão. Não fez? Vai ficar depressivo. Não fez? Vai ficar ansioso. Não fez? Vai acumular gordura. Vai aumentar o índice de suicídio. Vai aumentar o índice de caloria no seu corpo. Vai aumentar. Não é opcional. Você tem que fazer. Não é opcional. Tá vendo como não é opcional? Porque Sim. assim, se você tiver que ajudar alguém, ajuda ela a entender que mudou. Eu, como professor, imagina eu, que vivia dentro de uma academia, vivia dando treinamento externo, fit camp, fora, exercício na praça, exercício nas ruas, nas avenidas. Ah, não tô te ouvindo de novo. Parou. Ficar a musiquinha, gente, enquanto ele aparece. A música talvez tá bom. Não vai. Pode ser essa. Eu estou esperando. Vou chamar ele de novo. Ah, também sei. Vou esperar ele entrar. Que ele saiu mesmo do Instagram aqui. Vou colocar aqui uma musiquinha, gente. Falem de vossas rotinas. Se vocês estão conseguindo, também, se também estão com tanta dificuldade como eu estou. Em relação a. Aqui, apareceu. Aí voltamos ao último passo. Voltou! Voltamos. É,
Então, a gente estava falando das rotinas. Que parte que parou? Parou naquela que estavas a dizer que acreditamos que falar para as outras pessoas que aquilo mudou. Tem que falar Exato. para. Isso. Por quê? Quanto mais pessoas precisam de pessoas e você só avança quando você ajuda outras pessoas. Então, toda vez que você, mesmo você não sendo um educador da física, mas você é um agente de transformação. Quando você ajuda as pessoas a se transformar, você cresce, as pessoas crescem também. Isso é importante. Então, é um conteúdo que você passa para a pessoa que ela se desenvolve, é isso que eu quero dizer. Aí eu queria saber do pessoal que está assistindo a gente, qual que seria a necessidade de rotina delas? Qual é a dificuldade? Manda aí, pessoal. Qual que é a dificuldade de rotina? Que agora está esquentando. Tá acabando, mas tá esquentando ainda. Já Pessoal, tá estamos quase ligado? 1 hora de live. É isso que eu tô falando, é rápido. Tá vendo como foi rápido? Vê se os comentários estão liberados aí. Que eles não estão colocando os Tá tudo comentários. liberado, só ninguém ainda escreveu nada. Só falaram que ela tinha falado que só conhecia mais sobre isso depois dos 40 anos, mas já foi um pouquinho tempo atrás. Hum, Mas eu queria saber uma coisa também relacionada a isso, enquanto eles ainda não falaram nada, que é como desenvolver a força, flexibilidade, resistência, agilidade, equilíbrio e velocidade durante a nossa rotina diária. O que a gente pode implementar, tipo, segunda, terça, assim, para poder ter assim, isso, nossa tá, rotina implementada? tá bom. Como é que você pode trabalhar essas, a gente chama de fatores específicos no treinamento? Agilidade. Você teria que pedir para um professor, uma pessoa, montar uma rotina de agilidade para você. Então, cada atividade vai te levar ao desenvolver uma parte, uma habilidade sua física. Então, tudo isso que você me falou, repete para mim. Como é que você falou? Força, A força. flexibilidade, Então, para aí. Ó, você tem um exercício de força, flexibilidade é outra coisa. sim. Então, para você ter flexibilidade, você precisa atingir um nível de alongamento da fibra do seu músculo acima de 3 minutos na mesma posição. Exemplo, vou te dar um exemplo, ó. Aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui no meu dedo, se eu quiser flexibilidade dele, eu tenho que ficar aqui 3 minutos. Isso é flexibilidade, não é alongamento. Alongamento é diferente de flexibilidade. Então a flexibilidade ela é além do alongamento, além. Não é aquele alongamentozinho que você faz para começar a treinar. Não, não é isso. Flexibilidade é além. É a ginasta, vamos supor, ginasta. Ginasta ela tem uma flexibilidade. Trabalhada, Mauro, trabalhada. Treinou para isso? Treinou para isso. Força é outro treino. Então não tem como chegar e falar assim, vou trabalhar todos os treinos simultaneamente com você. Não, mas por que você quer trabalhar isso? A gente tem que saber os porquê. Qual que seria o objetivo de eu trabalhar uma flexibilidade? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai ser uma patinadora do gelo? Vai usar em quê? Vamos supor, você vai trabalhar força. Força para levantar o quê? Para fazer que atividade? A Você vai canoagem? ser você vai ser uma estivadora, uma descarregadora de saco de 50 quilos? Não. Então, para que você quer essa força? É isso que entendeu? Cada parte do exercício, cada treinamento é específico para uma função. A Simone está perguntando aqui, ó, como se motivar diariamente para manter uma rotina de exercício físico? Começa a fazer que a motivação vem, Simone. Por quê? O perigo da motivação é você esperar com que ela faça você entrar em movimento ou sair da inércia. Então, é um perigo muito grande, porque assim, quando você começa a fazer, você automotiva. Você rompe barreiras, você sai do parar, do estar parado. E aí a pessoa começa a gostar realmente do exercício físico e depois é que vai vir assim, nossa, isso é tão Exatamente. legal. E Aí você depois quer fala, continuar.
Aí, como a gente está falando de rotina e ela perguntou diariamente, é uma rotina. Busca um horário, fazendo sempre no mesmo horário. Num horário que você goste e se sinta bem. Com uma modalidade que você consiga executar. Essas são as dicas que eu gosto de dar para as pessoas que eu vou orientando. E que motivo. Ok. E também perguntaram que uma pessoa tem dificuldade no treino e alimentação adequada a ela, que é a Cibele. O que A poderia Sibeli, de dar uma dica para ela? como é que ela perguntou? Eu não entendi. Ela Deixa eu... perguntou sobre o treino e alimentação adequados Alimentação para adequada ela. adequada a mim. Então, teria que conversar com você como é que você está com relação a treino e alimentação. Porque assim, quanto tempo você está treinando? Ah, não estou treinando nada. Ah, eu estou treinando 2 vezes por semana. Eu tenho uma alimentação, eu tomo café da manhã, não tomo café da manhã, não como proteína de manhã. O meu almoço, eu como sempre carne vermelha, então tem que parar com a pessoa e definir saber primeiro o que ela está fazendo, para depois prescrever. O que seria o subjetivo? Eu estou achando. Compreendo. Ah, eu acho que é isso. Eu não posso falar isso. Tem que ter convicção no que eu vou te ajudar. Então tem que pegar a Cibele e sentar com ela, fazer uma mentoria, que a gente chama, ou então um coach, chamar ela para um coach, para mim saber como que ela está fazendo essas rotinas. Aí eu posso ajudar ela mais diretivamente. Entendeu? E assertivamente, entendi. E tá falando, alguém falou sobre rotina e horários. A pessoa parece que tem problema sobre rotina e horários. Já falaste um pouco sobre isso, mas se quiser adicionar alguma coisa A sobre a rotina e o rotina horário. e o horário é individual de cada um, né? Então vamos supor, tem gente que gosta de treinar de manhã porque tem um nível de energia mais alto. Ah, eu acordei, já estou com energia, já vou colocar meu tênis, minha bermuda, minha calça, o top, a camisetinha e já vou sair para treinar. Então, esse é o meu horário. Tem gente que de manhã não rende nada. Gosta de treinar à tarde. Ah, eu só acordo quando está mais à tarde. Eu só pego fogo quando eu estou à noite. Estou chegando perto das 7 horas da noite. Então, assim, tenta achar o horário que você se sinta melhor, mais disposto, para você praticar sempre nesse horário. Mas qual o treino que eu tenho que fazer? O treino que você consiga se adaptar. É musculação? Ah, é step? É jump? É dança É de salão? flexibilidade. É flexibilidade? É alongamento? É yoga? É pilates? É fazer um cicloturismo 3 vezes por semana à noite? Ou 3 vezes por semana de manhã? Ah, eu pedalo 3 vezes 1 hora de manhã. Tá bom. Já é uma atividade que você está fazendo. E você sempre faz isso toda semana? Faço, então é uma rotina. Porque a rotina ela é sequente, você tem que ter sequência. Se não tem sequência, não é rotina. Você escova o dente todo dia? Você escova o dente todo dia? Ah, eu Sim, escovo. é uma Mas por rotina. quê? Rotina. Ah, mas quando que começou? Pequenininho. Você começou quando era bem criancinha, começou a nascer os dentinhos, aí começou o processo de escovação. Então, assim, para você ver, veio, ó, gradativo, entendeu? Então, as rotinas, elas são sequentes, então você não pode perder isso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que falou. Mais alguma dúvida, pessoal? Falaram que querem falar contigo depois, Mauro, em Tá relação a bom, isso, para saber mais específico. tá bom. Aí pode me chamar no PV, no grupo, que aí eu já respondo e converso mais especificamente com a pessoa. Não fica uma coisa assim muito aberta, muito É, ampla, né? Muito aberta, que é sim. individual da pessoa, entendeu? Aí Sim. você, que mais você queria abordar? Fala para mim. Bem, Quanto tempo? na verdade, né, a gente já falou mais ou menos praticamente tudo que eu já queria mais abordar em Sim, relação a isso, sobre alimentação, já falamos sobre alimentação, sobre como implementar a corrida, outras coisas no nosso dia a dia, que já sim, explicaste que é praticamente no horário que a gente precisar, é realmente o que eu estou precisando, quero saber o horário que me adequa melhor e como é sim, que eu posso já começar a fazer o exercício físico mais regularmente. sim.
É isso. Essa é a nossa rotina. Isso, Agora, na verdade, é Mauro, mais o execução. que que precisa? Colocar em prática. Bate Exatamente. foto, posta, bate foto da atividade que você fez. É porque assim, até você postar, cria uma rotina. Do que? De compromisso. Eu sou, Eu ia me falar isso. comprometi, se Quando compromete, isso... bate a foto, que assim, quando eu acompanho no coach, a pessoa manda para mim. Você treinou? Manda foto para mim, eu quero ver você. Porque gera responsabilidade, autorresponsabilidade para a pessoa. Exatamente. Ela só receber a informação ou conhecimento não faz ela agir. Ela tem que fazer, entendeu? Não, isso não é chinela, não. Eu achei uma coisa muito interessante que agora eu lembrei também que eu queria abordar, que falaste sobre que o nosso corpo, algumas vezes parece que tá, a gente não tá fazendo exercício, mas nosso corpo já tá montado, mas é porque a gente já fez exercício no passado e já tinha criado uma rotina, mas paramos essa rotina e agora não fazemos tanto exercício físico, mas nosso corpo ainda continua moldado, por causa que o corpo fica mais tempo, e eu achei interessante falar sobre isso. Se quiser ainda mencionar alguma coisa. Não, assim, a sua experiência de vida com relação à atividade do corpo, ela é acumulativa? Sim. Se você foi uma criança ativa na sua infância, você sempre pulou corda? Você sempre pulou corda? Mais ou menos, eu pulava, tinha umas cordinhas Tá, assim, e depois tá, ficava em cima. tá. E também fazia skate e Você sempre etc. brincou aqui chama de amarelinha. Você sempre pulou amarelinha? Um pouquinho, sim. Mas eu gostava Pouquinho? muito de correr. Eu era uma E, garota que gostava muito e de esconde-esconde, pega-pega. isso. O que que isso significa? Que você foi acumulando de acordo com o passar do tempo, você foi acumulando conhecimento motor. Vai acabar a live, mas continua tentando terminar um pouquinho, vai. Tá? Fala. Você vai acumulando a quantidade de conhecimentos motores e isso vai somando na sua vida até adulto. Depois você perde isso? Não. Depois que você adquiriu a habilidade motora, já resolve. Você já conseguiu. Então o que acontece? Você vai só treinar isso. Tchau.